Amém, meus irmãos? Bom demais estar aqui com vocês, ainda que seja de maneira online. Nós estamos iniciando a nossa segunda aula da EBD online, que esperamos que de maneira rápida possa voltar a ser também presencial, embora nós já temos certeza absoluta que nunca mais deixará de ser online também. Isso é uma necessidade dos dias, dos novos tempos. Tudo a partir de agora terá que ser presencial e online. Não foi a pandemia que provocou isso, isso já faz parte do script da nova geração. Irmãos, eu enviei a vocês aí pelo WhatsApp a apostila em PDF, ok? Essa apostila os irmãos podem ler durante a semana, podem acompanhar, se os irmãos quiserem imprimir, né? Eu tenho ela impressa aqui. Os irmãos podem fazer para acompanhar as aulas, estar mais inteirado do que será falado na próxima aula. Quem sabe elaborar perguntas, né? Alguma dúvida que os irmãos tenham, para perguntar durante a aula. Semana passada nós fizemos uma aula inaugural, nós falamos a respeito do que é fundamento, porque é o tema da nossa EBD neste semestre. Fundamentos da fé cristã, os irmãos estão vendo aí no slide, e nós cremos que é importante revisitar todos esses temas. É tema que aprende na escolinha bíblica dominical, é tema que aprende no ministério infantil, é tema que a gente aprende no dia a dia da nossa fé, e é tema que a gente revisita, inclusive, na faculdade de teologia. É sempre importante rever quais são os nossos fundamentos. Nós estamos no módulo 1, cremos que o módulo 2, em nome de Jesus, poderá ser de maneira presencial a partir do segundo semestre. Mas nós vamos estudar alguns... Gustavo. Oi? Preciso sair só um minutinho, que eu estou recebendo uma chamada da minha irmã e já volto. Deus abençoe, João. A gente espera aqui. E a gente vai estudar agora alguns fundamentos nesse primeiro módulo, um para o domingo. E nós vamos começar com um fundamento que nós falamos bastante deles no ano passado, muito mesmo. Nós vamos falar sobre o plano de salvação. O plano de salvação, que é algo importantíssimo. Por que é importante a gente aprender isso? Ah, pastor, nós já sabemos qual que é o plano da salvação. Nós precisamos entender o plano de salvação para que a gente possa falar desse plano de uma maneira mais viva, de uma maneira mais vibrante, de uma maneira mais convincente, para que as pessoas possam enxergar em nós a convicção desse plano, desse projeto divino que é a salvação. Todos pecaram, diz as Escrituras, e estão separados da glória de Deus. Ora, se há uma separação da criação para com o Criador, nós precisamos estabelecer uma ponte para que a criação retorne ao Criador, porque ela foi destituída pelo pecado original. Essa ponte é Cristo. O plano de salvação se chama Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós precisamos apontar o caminho dessa ponte, o caminho desse religare, né, que é em latim, desse atar, desse unir das pessoas que foram destituídas da graça de Deus ao próprio Deus. E é importante para a nossa própria fé, nós precisamos, meus irmãos, sempre, todos os dias, relembrar o quão maravilhoso, quão grandioso é esse plano nas nossas vidas, o que esse plano que está em andamento, ele produz em nós, é importante. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós precisamos reafirmar isso em
voz alta todos os dias da nossa vida. Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo como ser humano. Ele viveu uma vida sem pecados, então ele foi um homem perfeito. O único perfeito que pisou na face dessa terra, na história. Antes dele não houve perfeito e depois dele não haverá homem perfeito. Ele morreu na cruz como um cordeiro, que foi entregue e imolado pelos nossos pecados, e ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não permaneceu morto, mas vive e está agora à direita de Deus Pai, e ele agora é o sumo sacerdote que nos justifica perante o Pai. Então, só Deus consegue ser o Cordeiro e o sumo sacerdote. Por isso que é grandioso e é extraordinário. Foi pelo sacrifício, então, de Jesus Cristo na cruz que os seus pecados podem e foram perdoados. Então, para nós, os que creram, os nossos pecados foram perdoados na cruz. Mas para aqueles que ainda estão destituídos, separados dessa glória do Criador, eles têm que descobrir, eles precisam ser informados, precisa ser revelados a eles que a cruz, o sacrifício do Senhor na cruz, é suficiente para perdoar os seus pecados. E, meus irmãos, é importante que a gente entenda isso, porque as pessoas, elas estão dispostas a pagar um preço caríssimo por suas almas, por uma atenção divina. As pessoas, meus irmãos, elas caminham 100, 200, 300, 500 quilômetros até um local sagrado, até o lugar de uma divindade, pagar promessas. As pessoas, elas sobem escadarias de joelhos. As pessoas, elas são capazes de pagar preços doloridos para chamar a atenção de Deus. E nós temos a revelação, nós temos dentro de nós aquele que é capaz de salvar as suas vidas sem que eles paguem preço algum, porque o preço já foi pago. Por isso que é graça, por isso que é de graça. Então, nós precisamos, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas ações e principalmente através das nossas palavras, revelar essa condição às pessoas. Olha, você não precisa pagar esse preço, porque o preço já foi pago. E o tema central da Bíblia, que é a escritura que cremos ser a palavra de Deus, é o amor de Deus por você, por mim, por todas as pessoas. Se nós cremos nessa palavra, se nós cremos que ela veio de Deus, ela é de Deus, ela é a base da nossa fé, ela é a base da nossa crença, ela é a base da nossa ação cultural, cotidiana, ela é o que influencia todo o nosso pensar. Então, nós devemos, irmãos, inclinar todo o nosso conhecimento a respeito do plano de salvação às pessoas, porque o tema central da Bíblia é o amor de Deus pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele, ou seja, todo indivíduo que crê nesse filho não morra, mas receba a vida eterna. Então, para nós, outra concepção que nós temos que ter muito claro na nossa mente, no nosso intelecto, é que, para nós, a morte e a vida é algo mais profundo, mais complexo do que uma vida nessa terra e uma morte nessa terra.
Porque tanto a vida quanto a morte está ligada a uma palavra chamada eternidade. Então, alguns experimentarão a eternidade se beneficiando da vida eterna, e outros experimentarão a eternidade pelo sofrimento eterno. Então, o papel da igreja é muito importante. E a igreja não é definitivamente a instituição. A igreja sou eu, é você, somos nós caminhando pela face da terra. Tijolo nenhum nesse mundo pregou o evangelho. As pessoas são capazes de suspirar por uma construção chamada igreja, uma construção chamada templo, mas elas só arrancam suspiros das pessoas, mas essas pedras são incapazes de promover a salvação. O que está dentro dessas pedras, sim. Sou eu, sou eu e é você. Então, é importante que a gente entenda todas essas coisas. O amor de Deus precisa ser pregado e o amor de Deus precisa ser compreendido pelas pessoas e, frequentemente, por nós. Davi, o rei Davi, um dos homens mais extraordinários que pisou na face dessa terra, relembrava a sua alma o tempo todo a respeito de quem era Deus. Ó, minha alma, olhe para o seu Senhor. Grande é o seu Senhor, ó minha alma, creia nos planos do seu Senhor. Davi ministrava a sua alma, lembrava o seu ser de quem era Deus. Nós precisamos lembrar quem é Deus na nossa vida e as coisas que ele fez por nós. Então, nós precisamos falar do amor de Deus. João, capítulo 3, versículo 16, que eu recitei agora há pouco, diz isso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você, Deus ama as pessoas, ele quer abençoar a nossa vida e torná-la completa, porque a vida sem ele é incompleta. Ele também quer lhe dar uma vida que dure para sempre, até mesmo após a morte. É essa concepção que nós falamos agora há pouco, de vida e de morte. Porque na nossa visão, na nossa crença inabalável, isso está ligado à eternidade, não a uma condição temporal. Então, aonde que surge a nossa vida de pecado destituída de Deus? Surge no momento que nós queremos viver uma vida temporal. Então, nós achamos que temos que usufruir de tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer, porque nós vamos ficar velhos e na nossa velhice nós não poderemos usufruir dessas coisas. Então, o pecado, ele entra a partir do momento, também, uma das portas, uma das brechas por qual ele entra, é quando nós temos uma concepção temporal de vida. Nós precisamos experimentar todas as coisas antes que a morte venha. Concepção temporal. E aí nós deixamos de lado o quê? Uma concepção de eternidade. Então, nós iremos desfrutar realmente daquilo que é bom e verdadeiro na eternidade, não nessa condição temporal. E a morte da mesma forma. Então, por isso, nós precisamos falar do amor de Deus às pessoas e lembrar a nossa alma. Então, se você estiver sendo tentado pelo diabo, lembre-se do amor de Deus por você. Porque o amor de Deus é para completar a sua vida. É para que a satisfação que nós buscamos na vida seja completa nele e não na ausência dele. Né? Quando eu me converti com uns 13 anos de idade, e meu primeiro pastor foi um homem chamado Alex, pastor Alex, um homem de Deus. Ele falou uma coisa para mim, eu tinha 14 anos de idade, um ano de convertido, mudou minha concepção. Ele falou assim, olha, nunca entre no lugar que você irá deixar Deus do lado de fora. Óbvio que ele não está indo contra a noção de que Deus está em todos os lugares, da onipresença. Não é isso que ele está falando.
Ele está falando de eu deixar Deus fora da minha vida por uma condição temporal. E aí nós precisamos pensar nisso, não apenas em baladas, não apenas em situações promíscuas, mas nos nossos negócios, no nosso trabalho, na forma como nós tratamos as pessoas, na nossa falta de perdão, na nossa falta de gentileza, em todas as coisas. Nós precisamos ser tratados. Nós precisamos andar na medida do amor. E a medida do amor tem paciência, tem longanimidade, tem amabilidade, domínio próprio. Nós precisamos ser homens e mulheres temperados, temperantes, para uma sociedade cada vez mais conflagrada e separada por ideias que são temporais. Uma segunda coisa que nós vamos encontrar no plano de salvação é o reconhecimento de que nós somos pecadores e nós precisamos de humildade para isso, meus irmãos. A religiosidade destituída de vida gera o quê? Arrogância e prepotência religiosa. Nós precisamos de humildade para viver o amor de Deus e reconhecer todos os dias que nós somos pecadores. Reconhecendo o pecado, reconhecendo a nossa condição, nós temos uma facilidade em sermos não apenas perdoados, mas também da gente ser obediente. Então vamos lá. Pois todos pecaram, e a palavra todos é todos mesmo, não é um ou outro, e todos foram o quê? Separados da glória de Deus. Romano 3, versículo 23. E isso aqui é o resultado do pecado adâmico, lá no Éden, né? Então, por causa do pecado, nós já nascemos separados de Deus. Sem uma intervenção, não podemos entrar no céu. Eu coloco céu aqui, mas céu é abrangente demais, né? É a eternidade. Isso se aplica a toda a raça humana. Não a você apenas, a mim, mas a todos. Todos pecamos e fazemos coisas que sabemos ser erradas. Basta uma autoanálise, uma autoavaliação, basta você se consultar com aquele seu psicólogo, né? Aquele seu amigo que te diz as coisas, a verdade na cara, chamado travesseiro, né? Para que você entenda que você é pecador, que eu e você somos capazes de destituir da presença de Deus de coisas horrendas. Mas o Senhor nos ligou a Ele. Mas nós precisamos diariamente reconhecer o nosso pecado. Precisamos de humildade, meus irmãos. E é interessante como a Bíblia, a palavra não é nos força, mas a palavra de Deus, ela nos anima, ela nos aconselha veementemente a confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque confessar os nossos pecados uns aos outros produz humildade em nós. E quando um irmão, em amor, não em acusação, mas em amor, nos alerta a respeito de comportamento pecaminoso, nós precisamos do quê? De humildade para receber. Então, a segunda questão do plano de salvação, a primeira é o amor de Deus, a segunda é reconhecer os nossos pecados. Nós vamos para o terceiro, é que todo pecado tem um preço. E nós também temos uma ideia genérica, não que ela seja falsa, mas ela é reduzida muitas vezes, de que o preço do pecado é apenas uma consequência também temporal. Eu fiz algo errado, esse pecado gera uma consequência temporal na minha vida, eu me arrependo e está tudo certo. E está certo, viu, irmãos? É isso mesmo, só que isso é um pensamento muito reduzido. Porque à medida que nós arrependemos também de maneira temporal e não nos esforçamos para resolver o problema do pecado na nossa vida, nós vamos depositando
créditos em morte eterna na nossa vida. Porque, no final das contas, o que determina se nós estabelecemos uma relação com Deus e aceitamos um plano de salvação na nossa vida é o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa jornada em constante arrependimento. Por isso que a humildade de reconhecer o pecado é importante. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala assim, o salário do pecado é a morte, significa o seguinte, que você recebe da morte, do pecado, desculpa, esse salário que é a morte. Ora, você só recebe para quem você trabalha. Então, esse versículo ele é forte demais e precisa ser compreendido, porque recebe de salário a morte eterna aquele que serve o pecado. Ou seja, é condenado à morte eterna aquele que tem como senhor o pecado. Mas aquele que tem como Senhor Deus, esse recebe o quê? Vida eterna. Então nós precisamos refletir todos os dias da nossa vida. A quem nós servimos? A Deus ou ao pecado? O pecado é o nome do Deus que se chama eu. Porque o pecado, ele é produzido a partir de uma visão egocêntrica de uma autossatisfação. Por isso que Jesus diz que não é bom que Deus falou que não é bom que o homem viva só, e Jesus disse que era importante que os discípulos andassem em comunhão. Na primeira missão dada aos 12, eles foram de 2 em 2. Quando nós estamos juntos, quando nós nos enxergamos como igreja, é difícil cair. Pedro caiu quando estava sozinho, seguindo a Jesus, né, em direção ao julgamento, ao martírio primeiro, né, ao castigo. Mas Pedro, junto dos apóstolos, enfrentou o exército do Sinédrio. Então é importante que nós caminhemos juntos para que nós não caiamos em tentação. Assim como aquele que comete um crime precisa pagar por ele, os pecados precisam pagar o preço dos seus pecados. Paga-se o preço com a morte espiritual. Você não apenas morre fisicamente, mas fica separado do nosso Deus Santo por toda a eternidade. Esse é o pior castigo. Tem gente que acha que o castigo eterno é sentir as dores de uma queimada, de uma pele sendo flagelada por um fogo. Não, irmãos. O pior castigo que um homem pode receber é passar o resto da sua... O resto não, né? A eternidade. A eternidade não tem fim. Ela é infinita, instituída a presença de Deus, sabendo que Deus existe. A Bíblia nos ensina que aqueles que fazem a opção por se isolarem de Deus passarão a eternidade em um lugar chamado inferno, lugar de ranger de dentes, lugar de agonia, né? Então, tá vendo a importância de nós estudarmos isso hoje? Porque nós precisamos frequentemente lembrar a nossa alma dessa condição. Nós temos dificuldade, irmãos, de escutar a palavra inferno. Nós temos dificuldade com o sermão que fala de inferno. Nós temos dificuldade de falar do diabo. Nós conseguimos apontar os erros e culpar outras pessoas que não sejam o diabo. Nós temos dificuldade com isso. E nós precisamos sempre nos lembrar que isso existe e é por isso que existe um plano de salvação. Prosseguindo, nós vamos agora falar que Cristo já pagou o nosso preço. Romanos 5, capítulo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos
pecadores. Nós estávamos devendo, alguém foi lá e pagou a nossa conta. Nós precisamos o quê? Ser gratos e aceitar as condições desse Senhor. Ele já pagou a nossa conta. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, o Filho imaculado de Deus, já pagou o preço pelos seus pecados. Talvez você acredite que precisa apenas viver uma vida correta e fazer boas ações para que Deus possa amar você. No entanto, o que a Bíblia diz é que Cristo amou você por demais a ponto de morrer por você, mesmo quando você se rebelava contra ele. Então, o Senhor já pagou essa conta antes de que você fizesse qualquer coisa para convencê-lo a te ajudar. Outra ação que temos como ser humano quando não conhecemos a palavra de Deus, quando não conhecemos o Deus através da relação com ele, é que nós achamos que nós precisamos convencer a Deus de que ele tem que vir ao nosso socorro. Não, meus irmãos, Deus já nos socorreu. Ele já nos salvou. E agora, essa trajetória, essa caminhada, essa jornada chamada vida, nós precisamos andar segundo os seus preceitos. Ele falou, olha, eu paguei sua conta, agora você tem que cuidar e vigiar para que você não volte a dever. A caminhada com Deus é um ensinamento, é um aperfeiçoamento, e nós precisamos receber isso. Então, Cristo já pagou os nossos pecados, não há nada que você possa fazer, que ninguém possa fazer para comprar o favor de Deus. Não se compra um favor que já foi feito, né? A salvação é um presente gratuito. Está lá em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Novamente a Bíblia nos falando, a Bíblia revelando a nós que não é por esforço, não é por aquilo que somos capazes de fazer, não é pela nossa suposta bondade, pela nossa suposta equidade, o tanto que nós somos gente boa, o tanto que nós somos carismáticos, não. Nós fomos salvos pela graça, nós já falamos bastante a respeito da graça, Deus tirou de nós o merecimento da eternidade destituída da presença dele, Deus nos tirou do inferno, tirou de nós o que merecíamos, deu a nós o que não merecíamos. Isso vem através da fé. A fé é a crença inabalável que Deus tem o controle de todas as coisas da nossa vida. E, portanto, o que está reservado para nós ali na frente, ainda não seja revelado a nós, nós sabemos que é bom, que nós podemos ir seguros. Não existe uma conta de boas obras que nós possamos, fazer para nos salvar da separação eterna de Deus. A palavra graça significa um favor imerecido, quer dizer que Deus está lhe oferecendo algo que você nunca conseguiria por si mesmo, perdão pelos seus pecados e vida eterna. É isso que nós precisamos falar para as pessoas. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Agora, nós precisamos dizer isso com palavras mais respaldadas pela nossa vida, respaldado pelas nossas ações, respaldado pelas obras, como está escrito lá em Tiago, capítulo 2. A epístola de Tiago. Deixa eu ver aqui que eu perdi. O presente de Deus, seguindo aqui, para você não tem preço. É presente. Tudo que você tem a fazer é recebê-lo com alegria. Creia com todo o seu coração que Jesus Cristo morreu por você. É o tipo de presente que você ganha e tem que usar. Não adianta receber um presente e não usar. Tem que usar. Tem que usufruir. Presente a gente usufrui, né? Cristo está à porta do seu coração. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa aula. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Texto escrito pelo apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Nós somos os representantes diplomáticos de Deus aqui na Terra. Nós oferecemos a eternidade para as pessoas. A mão de Deus que bate à porta do coração das pessoas sou eu e você. Deus quer nos usar para revelar às pessoas que Deus quer ter uma comunhão com elas. Deus quer ter uma relação com elas. Jesus quer ter um relacionamento com você e com as pessoas. Imagine-o de pé em frente à porta do seu coração. A porta que leva às suas emoções, intelecto e vontades. Ou seja, a partir do momento que nós abrimos essa porta do coração, nós o convidamos para ter acesso a tudo isso, às nossas emoções, ao nosso intelecto e à nossa vontade. Convide-o a entrar. Ele está esperando para que você receba em seu coração e sua vida. É como se fossem os cômodos da casa. Nós precisamos manter todos os cômodos arrumados. Nós precisamos dar acesso a todos os cômodos da nossa vida. Então, nós precisamos fazer uma outra reflexão. As nossas emoções, o nosso intelecto, as nossas vontades, tudo está entregue ao Senhor? Ele tem acesso a tudo? É importante, meus irmãos. É importante a gente fazer essa avaliação, porque nós precisamos entregar todas as coisas diante dele. Por que você deve recebê-lo? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Por que eu tenho que receber? E por que a gente tem que perguntar para as pessoas, olha, você deve recebê-lo? Existe uma maneira simples e gratuita de você ter a vida eterna com Deus. Isso é possível graças ao Filho único de Deus, Jesus Cristo. Um sacrifício de sangue foi necessário para o perdão de nossos pecados e Jesus foi enviado para se tornar esse sacrifício. Ele foi pregado numa cruz e teve seu sangue vertido como pagamento pelos nossos pecados. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitou, validando de maneira definitiva a sua condição de nosso único Salvador. Crer na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo é o único meio de se chegar ao céu e ter a vida eterna. Sempre bom relembrar a nossa alma dessa condição. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Novamente, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa condição. Nós não conseguiremos chegar até Deus cortando o caminho por um atalho, por uma segunda via. A religião humana, todos os sistemas de crenças criados pelo ser humano, elas apresentam uma segunda via, elas apresentam um atalho, elas dizem que esse atalho é mais perto, é um caminho melhor, tem alguns pedágios que você tem que pagar. Não existe pedágio para a eternidade. A estrada, ela foi pavimentada em Jesus Cristo e nós só temos que caminhar por ela. Ele é a única estrada que nos leva a Deus. João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O mundo já está condenado, o mundo jaz no maligno, ele é sepultado no maligno. O Filho de Deus veio para resgatar. A obra do Senhor é salvífica, ela não é condenatória. O Senhor não veio condenar aqueles que não o seguir. Esses já foram condenados lá no Éden. O Senhor veio resgatar aqueles que já foram condenados à morte, a uma absolvição,
e a oportunidade de viver a vida eterna. É um resgate, é uma absolvição, é um livramento. O Senhor tem uma obra salvífica. Indo para o nosso final aqui, ao receber a Cristo no seu coração, você torna-se um filho de Deus. Ser filho de Deus é uma condição dada por Ele. Nós passamos do estágio de criação, ou como diz as Escrituras, criatura, para uma condição de filho. De filho. Então, criação de Deus, todas as coisas são. Mas só é possível ser chamado de filho aquele que tem uma relação com o Pai. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, nós podemos falar, eu sou filho de Deus. Isso é uma coisa tão extraordinária, porque o judaísmo, por exemplo, não ousa a falar o nome de Deus. O judaísmo, ou os judeus, eles se referem a Deus de acordo com a ocasião. Então, eles colocaram algumas denominações daquilo que Deus é. Deus cura, Deus luta por nós, e por aí vai. Nós não, nós chamamos de pai, de papai, de papaizinho, de paizinho. Olha que coisa extraordinária, olha que situação maravilhosa, meus irmãos, que nós fomos presenteados. Você pode conversar com ele em oração a qualquer momento sobre qualquer assunto. O véu se partiu ao meio, ele foi rasgado, e em Jesus nós recebemos livre acesso. Se Cristo é o sumo sacerdote, ele nos coloca diante do Pai. Nós temos livre acesso a ele. A vida cristã é um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Nós temos insistido, ore, meus irmãos, busque a Deus, ore por sua vida, ore por sua família, ore, Senhor, pela igreja, ore pelo mundo, ore pelas pessoas, ore por Israel, como diz as Escrituras, ore, busque ao Senhor e escute ao Senhor. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós sabemos que a religião instituída de Deus tem facilidade em crer com a boca, mas não crer com o coração. Então, nós precisamos das duas vias, né? Testemunhar com a nossa boca que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, né? E crer no coração, que é da onde sai o quê? Todas as ações da vida. Então, a boca vai falar daquilo que o coração creu. E aí nós saberemos que pertencemos a ele. Este é o dom gratuito de Deus, porque ele nos ama. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar. Deus nos deu a liberdade de escolha. Ele não nos fez robô para amá-lo e obedecê-lo automaticamente. Nós escolhemos desobedecê-lo e trilharmos nosso próprio caminho. Isso resulta em separação de Deus. As pessoas tentam cobrir essa separação entre si e Deus com boas obras, religião, filosofia e moralidade. Então, nós precisamos converter o nosso coração, meus irmãos. Há caminho que parece certo a um homem, mas no final conduz à morte. Escutemos ao Senhor, que nós possamos ser obedientes apenas a Ele. Ontem eu estava falando com os jovens, já estou encerrando, viu, meus irmãos?
10h41 agora. É interessante como o profeta Samuel, quando ouviu a voz de Deus no capítulo 16, para que ele fosse ungir um dos filhos de Jessé, o novo rei de Israel, é interessante como Samuel ouviu bem a voz de Deus. Mas ele fez uma pergunta interessante a Deus: Senhor, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Não corro perigo de Saul querer fazer mal a mim? Tá vendo, meus irmãos? Nós queremos convencer a Deus de que os nossos argumentos eles são interessantes. Ora, se Deus está falando, é óbvio que Deus vai garantir o quê? A proteção de Samuel. Então, muitas vezes, Deus coloca nas nossas vidas os seus caminhos e nós queremos convencer a Deus que o nosso caminho parece certo, parece melhor, parece mais bem resolvido. Não, os nossos caminhos nos conduzem à morte. O único caminho que conduz à vida é o caminho de Deus. Sejamos obedientes. Segundo está escrito lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, escrito por Salomão, filho de Davi. E Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías fala isso a respeito de Israel. Israel estava se distanciando cada vez mais do Senhor Deus, e eu acho que essa palavra é uma palavra de alerta para as nossas vidas, para que a gente não nos afastemos de Deus, para que ele também não ouça mais o nosso clamor, para que o Senhor esconda o seu rosto da nossa presença. Misericórdia. Somente o caminho leva a Deus. Jesus Cristo, ele pagou pelo preço de nossos pecados e assim cobriu o abismo que nos separava de Deus. 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o Cristo Jesus, somente ele, não há outro. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele responde isso aos seus discípulos. E para encerrar, Atos capítulo 4, versículo 12, Paulo escreve: Lucas, desculpa, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o primeiro ponto da nossa classe de fundamentos da fé cristã. Eu acho que esse é o primeiro fundamento de fato, e Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e somente Ele pode nos levar à eternidade. Então, agora eu fico à disposição dos irmãos para responder as perguntas. Queria fazer um comentário, porque esse ensino é muito básico, né? A lição de hoje, ela é basilar da nossa fé. O ideal é que todo mundo tivesse a total concepção dessas coisas, assim, de uma forma muito clara. Mas, enquanto o Gustavo falava, eu lembrei de um versículo, até procurei aqui a referência dele, que é Romanos 8:19, que diz assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, falar de plano de salvação tem muito a ver com a igreja. Um dia eu tive a oportunidade de encontrar com um filho de Deus que me apresentou esse plano de salvação. Isso mostra para nós como nós somos imprescindíveis nesse plano. No nosso trabalho, na nossa faculdade, numa conversa de WhatsApp, como que a nossa vida é fundamental na salvação do outro. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
Então, esse chamado, essa concepção que nós temos que ter da nossa vida, tem que nos acompanhar todos os dias. Sabendo desse plano da salvação, né, nós temos que começar a nossa semana sabendo, Senhor, será que hoje é o dia que eu posso apresentar isso para alguém? O Senhor vai me dar a oportunidade? Né? Por que não orar por isso todos os dias? Porque todos os dias nós convivemos com alguém, um colega de trabalho, alguém que trabalha conosco, alguém que estuda, um aluno, qualquer pessoa. Né? E nós precisamos ter esse plano da salvação muito claro em nossas mentes e saber que nós temos um papel fundamental nisso. Né? Olhar para as cadeiras da igreja e ver, nossa, que poderia estar fulano, 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 e ver e saber, né, desse chamado que nós temos de salvação, de proclamar a salvação, como o Gustavo disse, né? Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo que jaz no maligno, né? Nós somos realmente de outro mundo, mas nós estamos aqui para proclamar, para informar, para amar essas pessoas e trazê-las para esse reino do qual nós já pertencemos. Então, eu acho que, apesar do ensino ser super básico, hoje nos traz esse ensinamento, né? Porque a maioria das pessoas que nos ouvem agora são pessoas, todos que estão aqui agora na classe, a maioria, creio que todos praticamente são batizados, já conhecem esse texto, mas o que fica para nós é qual é a nossa função nesse plano de salvação. Né? Fica esse ensino para nós, a nossa importância nesse projeto que Deus tem para a humanidade. Amém? Parece que isso eu queria falar. Mais alguém quer participar, fazer alguma pergunta? Simon levantou a mão. Ashley? O Simon levantou a mão. Ai, pode falar, Simon, depois eu falo. Não levantei, não. Pode falar. Tá bom. Só queria comentar que o quão importante é, pelo menos na visão de nós, para nós jovens, os adolescentes também, às vezes, sim, para os adultos já é algo tão comum isso que a gente não para pensar que as pessoas lá fora não entendem isso, eles não conseguem visualizar isso, né? E pelo menos para mim, e para a maioria dos jovens que estão numa universidade, principalmente de exatas, existem muitos ateus. A gente lida com isso todos os dias. As pessoas ao nosso redor, elas não conseguem compreender isso. E se a gente tiver um diálogo com essas pessoas e não tiver, no mínimo, isso na ponta da língua, a gente não consegue trazer um ateu a conhecer a Deus. Então, claro, quero, sim, obviamente, parabenizar vocês para estar trazendo esses assuntos, agradecendo, porque é muito fundamental, porque a gente entende, porque a gente está nisso há muito tempo. Muitos de nós nasceram na igreja, eu nasci na igreja, então eu sei isso desde que eu nasci, só que as pessoas lá fora não conseguem visualizar isso, porque eles não têm isso no dia a dia. E é muito importante a gente estar falando sobre isso, muito bom estar conversando sobre os fundamentos. É só isso. Pegando um gancho aí, eu acho que a nossa vida cristã, vida espiritual, ela se transforma a partir do momento que nós paramos de buscar a salvação e vivemos como salvos. Esse é o entendimento, né? O salvo age diferente, né? Então, quando a gente vive buscando a salvação, tentando fazer algo para ser salvo, significa que não somos salvos. Então, o grande entendimento é viver nessa terra como salvos. Exatamente. A salvação começou a partir do momento que iniciou a relação com Deus. E não a partir do momento que nós desfrutamos a eternidade. A eternidade começou agora para nós, né? Mais alguém, meus irmãos? Gostaria de contribuir? Não? Então vamos encerrar. Quero lembrar os irmãos que hoje nós temos o nosso culto às 18 horas. E os irmãos podem preparar os elementos da ceia aí na sua casa, junte a sua família. Nós iremos fazer um memorial do Senhor online, ok? E eu queria pedir para que a Débora orasse
e não orasse apenas encerrando, mas antes de encerrar, orasse pelos nossos irmãos que estão tratando a Covid-19, muitos dos nossos irmãos estão se recuperando. A Débora faça uma oração geral por todos, aqueles que estão doentes nesse momento e aqueles que estão se recuperando das sequelas causadas por essa doença. Nós precisamos tomar cuidado, viu, meus irmãos? De uma maneira responsável, ok? Deus abençoe, Débora. O Valceni queria falar alguma coisa? Não, é que eu tô no meu fundo virtual e daí ele tá atrás, mas não dá para aparecer. Aí de vez em quando ele só faz a mãozinha assim. Mas ele tá aqui participando conosco. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa aula, que o Senhor possa nos usar. Deus, que o Senhor possa nos dar maneiras, Senhor, criativas, acessíveis, claras, chegar perto das pessoas que não te conhecem e sermos usados pelo Senhor, ó Deus. Eu te peço também por todas as pessoas que têm enfrentado essa doença, Deus, que tem assolado a humanidade. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê força. Quantas pessoas têm clamado ao Senhor nesse momento para respirar melhor, para se sentir melhor. Eu oro por todos os nossos irmãos, por todas as pessoas, Senhor, que têm enfrentado essa doença. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Que o Senhor possa trazer cura, Deus, que só o Senhor pode dar. Que o Senhor possa usar também os médicos, usar também, Senhor, a ciência. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que as pessoas sejam alcançadas, que o Brasil possa ter mais êxito na vacinação, que o Senhor possa fortalecer os profissionais da saúde, que têm trabalhado, Senhor, de forma extenuante, que têm trabalhado, Senhor, dia e noite para atender um número tão grande de pessoas. Que o Senhor possa trazer sobre esses profissionais refrigério, força, a força que vem do Senhor, ó Deus. Nos abençoa, nos livra do mal, nos dê um domingo abençoado, um culto abençoado, uma ceia abençoada, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.